Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aprendendo francês com Marianne. Na primeira parte do vídeo a gente vai ter uma crítica sobre o primeiro capítulo da série. E em seguida, na segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco de algumas estruturas para a gente estudar o francês, além de algumas coisas, curiosidades que eu percebi enquanto estava assistindo. Primeiramente, qual é a história de Marianne? Uma jovem chamada Emma passa a vida inteira tendo pesadelos com uma bruxa chamada Marianne. Para se livrar desses pesadelos, ela começa a escrever um livro buscando afastar essa bruxa do seu pensamento. Esse livro vira um grande best-seller. Nós nos encontramos diante de uma escritora muito famosa. Isso é deixado bem claro desde o início. Porém, e se de repente você descobrisse que aquilo que você escreveu, todas aquelas histórias de terror sobre a bruxa, talvez não fossem só ficção? Que talvez aquelas histórias, na verdade, fossem sonhos que acontecem e que se tornam realidade quando ela escreve seus livros. Ou seja, todas as mortes descritas, todos os casos escritos são reais. Essa é a premissa da série. Então, durante uma sessão de autógrafos, uma mulher aparece, uma ex-amiga da cidade onde Emma cresceu, aparece dizendo que a mãe dela acreditava ser Marianne. E daí eu vou parar, não vou dar nenhum spoiler sobre o capítulo. O primeiro capítulo ele já traz uma coisa bem legal, uma pergunta que eu acho bem interessante. Se o autor ele vai seguir o caminho no qual de fato Marianne é uma bruxa, ou se seria uma velha louca que acredita ser Marianne por conta da leitura dos livros. Eu achei isso fantástico, já deixa ali um caminho aberto que vai ser respondido, é claro, logo nos primeiros episódios. Mas por que Marianne é bom? Bom, apesar de estar muito acostumado com o cinema francês, com as séries francesas e até ver as séries muitas vezes por conta do trabalho, Marianne é um pouco diferente. Eu realmente vi Marianne por gostar da série, por achar que a série ela é boa. Em que sentido? Primeiramente, tem uma fotografia sombria, o cenário, as cores, sempre muito sombrias e sempre dialogando muito bem com a cena. A música ela é sempre colocada em posições muito precisas. E não só isso, o que eu mais gostei é que os jump scares do filme não são dados à toa. Para quem não sabe o que é jump scare, é aquela cena no qual o autor ele prende a sua atenção, geralmente aumentando a música, e aí ele diminui a música, você fica aliviado, para logo em seguida ele te dar um susto. Pois é, muito comum nos filmes, inclusive é o recurso de terror mais usado quando o autor não tem ideias melhores. Só que Marianne tem um detalhezinho que me soa um pouco diferente. Se você reparar, ou pelo menos no primeiro capítulo, o jumpscare ele funciona de uma forma um pouco diferente, que me deixou muito interessado em continuar a ver a série. Geralmente, se você pega, por exemplo, o Invocaverso, você pega lá, se você pega Sobrenatural, você vai reparar que o jumpscare funciona da seguinte forma. Você tem uma música, você tem uma tensão, a música sobe, tem um alívio e de repente um personagem aparece, alguma coisa, alguma cena acontece muito rápida na tela e você leva um susto. Já em Marianne há uma diferença que eu achei fantástica. Mesmo no jumpscare, é a câmera que muda para a posição onde está aquela figura que vai te dar um susto. Alguns são do jeito mais clássico, você está parado, um objeto entra rapidamente na cena. Além disso, você tem Marianne referências muito interessantes. Primeira referência é a musiquinha de Marianne. Eu não sei se essa música já existia, não encontrei nada a respeito. Se ela já existia, coloque aí nos comentários. Mas a gente sabe muito bem que não tem música mais macabra para quem nasceu na minha geração do que E se você se assustou e até hoje você dorme com medo dessa música tocar no seu ouvido, com certeza você vai lembrar do Fred quando ouvir a música de Marianne. A gente sabe muito bem que nos filmes de terror, colocar uma canção de ninar para representar um personagem é algo que prende muito telespectador. Por exemplo, a gente tem a música do Crooked Man, do Homem Torto, do Invocaverso, que inclusive
vai ganhar um filme independente. Afinal, Canções de Ninar desde sempre foram feitas para educar nossos filhos através do medo a não tomar certas atitudes. Pois é, apesar de ser possível no primeiro capítulo, se você prestar muita atenção, você desenvolver uma hipótese sobre o que aconteceu nesse bendito farol que todo mundo... Esse suspense que, teoricamente, movimenta todo o filme, ele se mantém e faz você querer saber o que vai acontecer. Sinceramente, das séries francesas que eu vi até hoje no Netflix, Marianne foi a que mais me impressionou. É claro que é uma questão de gosto pessoal. Eu, por exemplo, não sou muito fascinado por séries policiais. E agora vamos para as estruturas que eu separei para vocês, para a gente estudar francês. A primeira estrutura que eu quero chamar a atenção não é bem uma estrutura no sentido de ser uma expressão, mas eu quero chamar a atenção como é importante você observar o contexto. Por exemplo, tu te retournes. Fora de contexto, seria você a pensar, você se retorna, você volta. E nada mais é, dentro do contexto, a gente percebe que essa construção ela serve para dizer para alguém que você pode virar para mim. E se você não ouve um francês falando isso, você possivelmente, quando for construir essa estrutura, se você tivesse que construir, você faria ao pé da letra do português para o francês. Eu anotei porque quando você estuda é muito importante você observar dentro do contexto as estruturas e como ela é utilizada. Agora, falando um pouco de um palavrão, digamos assim, a personagem ela diz que ela inventou a Lisa, a personagem do livro, para botter le cul. Não é muito difícil de entender essa expressão. Botter porque vem de bota e cul seria, bom, bunda, vou dizer bunda, né? Eu inventei a personagem para chutar a bunda da bruxa, seria essa a ideia. Mas cuidado, lembrando que isso é, digamos, bem forte, pode ofender alguém. Isso é o francês que não te ensinam na escola. Depois disso, eu anotei J'en ai fait pour 10. Eu fiz para 10. E aí eu achei muito interessante, porque J'en ai fait pour 10 seria quando você cozinha algo em grandes quantidades e você vai dizer, eu fiz para um batalhão. Eu fiz torta para um batalhão. É só para 10, não é para um batalhão, para bem menos pessoas. Se você for convidado para uma festa francesa, os franceses eles têm muito uma tendência de cozinhar à conta. Se são 5 convidados, vai ter comida para 5 convidados. Por isso, não leve, por exemplo, um familiar seu, ou seu parceiro ou parceira, para uma festa cuja qual ela não foi convidada, sem no mínimo pedir permissão para o anfitrião, porque eles vão cozinhar exatamente para a quantidade de pessoas que foram convidadas. Fica a dica. Eu gostei muito, logo no início, um dos personagens fala Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Você é forte demais, você é muito forte. O francês usa essa ideia de fort, de força, para dizer basicamente que você é incrível. E agora uma questão que eu achei que me incomodou um pouco na tradução. É claro que é muito fácil eu aqui sentado bonitinho julgar. Eu não sei o que motivou o tradutor a fazer as escolhas. Enquanto a família está jantando, a personagem ela diz que ela vai buscar um clafoutis. Um clafoutis. E a tradução ficou como pudim. Eu vou colocar uma foto do que é um clafoutis. É claro que eu posso acreditar que a tradutora quis mostrar que era algo corriqueiro. E para um francês talvez um clafoutis seja como uma dona de casa que faz um pudim, mas a gente não precisa disso. Um clafoutis é um clafoutis e a gente é capaz de saber que a gente não está no Brasil, por exemplo. E só para lembrar, clafoutis é uma espécie de torta, uma fruta, né, nesse caso, cereja. A última expressão que eu notei é je n'ai pas branché. Branché. Apesar de branche significar galho, nesse caso, branche significava, ali no contexto, que ele não ligou o sistema de alarme. Brancher seria a ideia de conectar, ele não ligou os cabos, ele não conectou os cabos. E eu separei isso porque é muito comum na televisão francesa, quando vai dar comercial, quando eles querem dizer fiquem ligados, ele vai dizer rester branché. E falando em ficar conectado, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, fala nos comentários que eu posso fazer outros vídeos falando um pouco de filmes, séries francesas e trazendo algumas expressões dessas séries.
Se você viu Marianne, o que você achou? Se você estudou de francês, qual foi o termo que te chamou a atenção? Que você falou, nossa, que diferente isso aqui, belezinha? Então, eu vou pedir para vocês, como sempre, deixa o like, curte, compartilha. Estamos tentando fazer esse canal acontecer e para isso depende de vocês. Merci bien, à la prochaine. No meu tempo, há muito tempo atrás, não era tão fácil assim de ter acesso a filmes. Na verdade, o que acontecia na faculdade era que alguém chegava com um filme e de repente começava quase um contrabando ali, ter acesso àquele filme. Muitas vezes o filme não pegava no DVD, porque era uma outra região, o cinema europeu. A Europa tinha outra região, então não funcionava nos DVDs daqui do Brasil. Ou você tinha que colocar no seu computador e modificar a região do seu veículo. E você só podia fazer isso 4 vezes, se eu não me engano. Ou seja, era muito difícil ver filme.